Hello! Aqui é a Vânia da Manage de English, mais uma semana para dar dicas de inglês. Hoje eu vou continuar um assunto que eu comecei na semana passada. Para quem não assistiu o vídeo da semana passada, eu sugiro que o assista para você ter uma sequência lógica com o vídeo que nós estamos gravando hoje. Bom, na semana passada eu falei sobre diversas dicas de sites para você comprar livros usados, livros novos, os melhores livros, os tipos de livros que você deveria pesquisar a partir do interesse que você tem. E para aqueles mais espertos, mais antenados que estão lá assinando a nossa lista preferencial, geralmente aparece um quadro aqui em cima do vídeo, no final, do nosso vídeo. Essas pessoas que estão assinando essa lista, toda semana, toda segunda-feira, estão recebendo dicas de sites muito legais ou de exercícios para fazer. Nessa segunda-feira, eu passei duas dicas muito boas. Uma é de um site que tem livros infanto-juvenis, inclusive narrados para você acompanhar, e o outro que tem os clássicos da literatura americana, literatura inglesa, e o áudio deles muito bem narrado, pausado, fácil de entender. Então você une o útil ao agradável. Você tem a parte da leitura para compreensão e você tem a audição, então você consegue aprimorar essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas então, o que sobrou para falar hoje? Sempre tem alguma coisa nova. E essa semana, um aluno meu chegou com um manualzinho super pequenininho e tal. Teacher, eu comprei um equipamento para minha casa e veio esse manualzinho aqui. Só que tá tudo em inglês. Eu tenho duas opções, inglês ou japonês, então vamos pro inglês. Ele falou, eu não sei usar diversas coisas desse equipamento. E eu sei que tá aqui, eu sei que tá nesse pedaço aqui. Mas, pelo amor de Deus, como é difícil. É difícil porque, nossa, demora um século para eu conseguir traduzir isso aqui. Poxa, mas não deveria ser tão difícil. Como é que você está fazendo? E por que eu pergunto como é que você está fazendo? Porque a gente só consegue saber exatamente o que a pessoa está fazendo errado se ela nos contar. Eu posso contar com a minha experiência pessoal, com os meus erros, mas eu sei se os meus são os mesmos que os dele. Então, perguntando, eu já descubro, já mato logo a dúvida. Então, o que ele faz? Cada uma das linhas que ele vai lendo, ele vai assinar a palavra que ele não conhece, aí ele põe o manual aqui embaixo, vai lá no dicionário, procura no dicionário, ou ele digita no computador, volta a entender essa palavra. Aí ele vai continuar lendo a linha, surgiu outra palavra, ele vai de novo, vai consultar tudo de novo, terceira palavra, quarta palavra, quinta palavra é a primeira que ele viu lá. Ih, mas eu esqueci o que é. Volta ele procurar de novo a palavra que ele já tinha procurado. Então ele está fazendo um resserviço. Isso é pior ainda. O que é que ele deveria estar fazendo para a coisa funcionar direito? Para ter uma sequência, para ir mais rápido e mesmo assim ele ter mais proveito no que ele está fazendo. O primeiro princípio básico que eu aprendi, não sei nem se alguém me ensinou ou se eu aprendi de tanto da cabeçada, mas você pega um texto, não interessa se é pequenininho, se é uma página 4, ou se de repente é um capítulo de um livro, você vai pegar esse texto e você vai passar os olhos como se você fosse um scanner. Passando os olhos rapidinho e só grifando aquilo que você não conhece. E, teacher, mas o livro não é meu, eu não posso grifar. Então, pega uma folhinha à parte e vai anotando. A hora que você terminar de escanear essa folha com os olhos, você pega essa listinha, procura todas as palavras de uma vez, você pode até já procurar meio por ordem alfabética, se você tiver com dicionário físico, ou, vai lá no computador, vai digitando, vai anotando os significados das palavras, aí você volta para fazer a leitura. A palavra que você não entendeu, bateu o olho, ou se você tem a felicidade do livro ser seu mesmo, você escreve o significado pequenininho em cima da palavra em inglês. Por quê? Você está batendo o olho no negócio para ler. Opa, essa palavra não sei, só se erguer um pouquinho o olho, pegou o significado em português, você já consegue ir à sequência, é mais rápido ainda para você conseguir entender esse texto. Se você fizer isso página por página, você vai notar que à medida que você vai avançando no material, no livro, apostila, o que for, você vai ter menos palavras para consultar, porque sempre há uma tendência de repetir palavras. Se você procurou uma vez, ela apareceu a segunda vez, você ainda não sabia, você teve que procurar de novo a terceira vez, puxa, mas eu já vi essa palavra, o que é mesmo, o que é mesmo, o que é mesmo? Faz o cérebro exercitar. 1, 2, 3, 4. Faz ele exercitar. E aí
você vai começar a lembrar, ah, é tal coisa. É aí que você começa a fazer de verdade o cérebro trabalhar. Se você pode ir para a academia para exercitar o corpo e sofre um pouquinho, você pode também no começo fazer isso mentalmente. E aí aos poucos você vai ver que a coisa vai ficar cada vez mais fácil. Por exemplo, isso aqui é um livro do Harry Potter, que foi doado para nós por uma aluna nossa, a Tânia. Tânia, muito obrigada, esse livro está sendo bastante usado, tá? Os nossos alunos têm adorado isso aqui. E a Tânia fez uma coisa muito interessante. O livro era dela, mas ela não queria escrever no livro. Sabe aquela pessoa que realmente gosta do livro? Cada um dos livros dela, cada um dos capítulos que ela lê, tem um post-it, e nesse post-it ela foi anotando, ela deixava do lado, ia anotando todas as palavras que ela não conhecia, procurava o significado, aí ela voltava para ler o capítulo e conforme as palavras que ela não conhecia iam surgindo, ela só precisava procurar aqui. Terminou de ler o capítulo, ela colou o post-it aqui. Se você for olhar, ela tem outros capítulos e tem os post-its também penduradinhos aqui. Cada capítulo lido, ou cada trecho de 2, 3 folhas, ela fazia isso. Com isso, ela leu muitos livros em inglês e ela, como todos os nossos alunos, percebem que a partir do momento que você começa a fazer isso, vai se tornando cada vez mais fácil a leitura e você precisa menos e menos consultar um dicionário. Então não interessa se você tem um livro grande assim, se você tem um manualzinho pequenininho ou se você está lidando com o livro da escola. Esse é o nosso livro. Então eles dão essa escaneada com os olhos no texto, já grifando tudo que não conhece, anota o significado, volta e lê, aí sim para ter a compreensão do texto e ao final, eles começam a ver que um texto que eles demoravam 30 minutos para fazer, começa a demorar 15, 10, 8. E o que é melhor, quando eles começam a fazer esse tipo de coisa, cada vez você vai precisar ter menos acesso a novas palavras, porque você vai começar a lembrar aquilo que você já viu, a coisa já não é mais nova. E você vai lendo com mais e mais facilidade. Os primeiros livros ou projetos que nós tenhamos que ler são os mais penosos, mas pouco de tempo depois você começa a ver como isso vale a pena, como de repente, comparando com o tempo que você gastava antes, você está gastando muito menos tempo, está tendo prazer com a leitura, aprendendo coisas diferentes, até se divertindo mesmo com aquilo que você está lendo. Ah, eu não gosto de livros. E que tal então pegar a revista em quadrinho? Vocês sabiam que a primeira revista em quadrinho, aliás, a primeira coisa em inglês com a qual eu tive contato na minha vida foi uma revista em quadrinho, que na época a gente chamava de gibi, tá? Não que eu esteja falando que eu tô velha, mas nos meus 47 anos eu já aprendi bastante coisa. Então, o primeiro gibi que eu tive contato, na verdade, era de 1961 ou 62, se não me engano, e era um gibi que falava sobre o Popeye. Na época, inclusive, passava os desenhos do Popeye, né? O comedor de espinafre, o marinheiro comedor de espinafre, passava na televisão e eu achava interessante aquilo lá e começava a tentar decifrar o que estava escrito, mas para mim era muito difícil na época. E eu mostrava esse gibi para os meus amigos e todo mundo, deixa disso, que loucura, você não vai aprender nunca, isso é muito difícil. Hoje eu olho e leio aquilo e eu falo, meu Deus, como é simples. Ah, mas esse é mais antigo, tem alguma coisa mais atual? Bom, tem toda essa área da Marvel e tem também as historinhas, tipo, quem já ouviu falar do Calvin e Hobbes? Na verdade, em inglês eles chamam de Calvin e Haroldo. Tem muitas essas tirinhas do Calvin, até em livros de português, porque são hilárias, são muito legais. Eu gosto tanto de Calvin e Hobbes que eu comprei a coleção completa. Então eu tenho todos os livros deles. Amo de paixão. E às vezes são tirinhas, são 3 ou 4 quadrinhos só, com um vocabulário. Eu aprendi muita coisa com esses gibis, então eu imagino que todo mundo vai conseguir aprender. E é muito gostoso de ler. Você começa com coisa pequenininha, cada dia você lê lá uma tirinha diferente. Quando você vê, você já vai estar lendo o livro inteiro numa noite, dando risada sozinho, feito um bobo, ninguém nem sabe que você está rindo, porque você está apreciando aquilo que você está lendo. Isso é muito gostoso.
Bom, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que tenha sido útil. Comece a ler, então, de forma diferente. Primeiro, passa os olhos, grifa o que não conhece. Depois você para ver tudo de uma vez só no dicionário, para não perder tempo. Vamos agilizar o projeto. Eu espero ver vocês na semana que vem e antes que eu me despeça, novamente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um curtir na nossa página do YouTube, deixa um comentário embaixo, uma sugestão para um novo tema, uma dúvida que você tenha em português ou em inglês. E se vocês também quiserem saber de todas essas dicas, de coisas que vocês podem fazer para ter uma evolução mais rápida no inglês, assina a nossa listinha preferencial, que está em algum lugar aqui em cima, e comece a receber toda segunda-feira uma dica nova. Eu fico por aqui e eu espero que vocês tenham uma ótima semana com esse feriado para dar uma descansada. Bye, bye!